hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque são os gentios que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Aí o versículo de número 33. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Amém? Aí eu quero fazer um enfoque, para de sentar, obrigado. Aí eu quero só fazer um enfoque aqui nesse texto, que comumente a gente cita ignorando o pronome demonstrativo, todas estas, e comumente a gente lê todas as coisas ou então as demais coisas. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e a gente lê e as demais coisas, ou então a gente lê todas as coisas. Só que isso muda totalmente o que está sendo enfatizado no texto. A garantia de Jesus é que se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça como prioridade da nossa vida, todas estas, ou seja, comer, beber e vestir, Ele há de suprir essas nossas necessidades. Quantos podem dar testemunho que tem sido assim na sua vida? Diga glória a Deus. Agora, ser rico, ter dinheiro sobrando na conta, poder mudar de carro bienalmente, anualmente, a cada 3 anos, a cada 4 anos, aí já não está garantido por Jesus isso. Isso depende de crente para crente. Tem outras coisas em questões aí. Porque a gente precisa saber que é bem verdade que Deus só faz por nós aquilo que vai nos beneficiar. Então tem crentes que não podem ter mais do que estas coisas, porque se ele tiver mais do que estas aqui mencionadas, ele já começa a ser independente. E aí Jesus não quer isso para nós. Então vamos lá para o material. Antes do material, eu quero apresentar um livreto que eu trouxe, deve estar na banca de apoio, sobre escatologia clara e simples. Aí eu tento desmistificar algumas coisas da escatologia e apresentar de forma bem clara. Qualquer pessoa que lê com atenção vai entender o que realmente importa ser entendido por nós. Eu não tento descobrir aqui, pastor Márcio, quem é a besta, porque quem se mete a fazer isso acaba passando por ela. Quem quer descobrir quem é a besta acaba sendo o besta. Então, eu não tento dizer quem é a besta, nem quem são as bestas, nem tampouco quem são os 144 mil, nem as 2 testemunhas lá da grande tribulação. O que a gente fala aqui é sobre os sinais que antecedem a volta de Jesus, faz uma divisão deles, os sinais externos, fora da igreja, e os sinais mais importantes a ser observados, que são os sinais da igreja. Fala do estado intermediário, da morte, das ressurreições, das 3 ressurreições que estão destinadas a quem vai para o céu. Falamos do arrebatamento, da grande tribulação, do tribunal de Cristo, das bodas do Cordeiro, da volta de Jesus em glória, e assim por diante. Então, quem estiver interessado, R$10 deve estar aí em algum lugar, na mesa de apoio. Nos ajude. Então, vamos lá para o nosso material. O material trata sobre os princípios do reino de Deus, e a gente começa fazendo a definição de princípios e de reino na página. Tem uma apresentação, que é a conferência, mas nós vamos logo para a página de número 3, onde a gente fala exatamente o conceito aí de princípio. Aí o que é um princípio? Um princípio é diferente de uma lei. A lei comumente ela é criada por homens, ou então ela é criada por causa de um grupo específico. Agora os princípios eles regem a vida da humanidade.
corpórea, devido à lei da gravidade, a gente precisa de um apoio debaixo dos pés, senão a gente desce para a base mais abaixo. Estou em cima desse púlpito, se eu sair desse degrau para o outro ali sem pisar, eu vou descer uma vez. Se eu saio de uma laje de um prédio e fico sem nada debaixo do meu pé, esse princípio estabelece que eu vou descer e vou para a base mais embaixo. Dependendo da altura, eu me arrebento todo, com exceção daqueles que podem voar. Ninguém pode quebrar esse princípio, ficar sem base embaixo de si. Então, isso é um princípio, é chamado pela ciência de a lei da gravidade. Quem estabeleceu isso foi Deus. Então, qualquer pessoa que quebra esse princípio vai sofrer o dano, a não ser que saiba voar. Agora, em se tratando de princípios bíblicos ou princípios espirituais, eles se diferem da lei por um aspecto bem interessante, que a lei é dada por Deus aos homens, aos judeus, sobretudo, para reger, para controlar a ação deles. Por exemplo, não matarás. Esse mandamento é para a pessoa não agir, mas não impede ela de pensar, não impede ela nem quebra a lei se ela maquinar, matar, se ela arquitetar, matar. Alguém aqui já desejou matar? Só tem gente solteira aqui, é? Eu digo isso porque comumente os casais há esse pensamento. Não sei se aqui é. Isso vale para os casais aqui da Assembleia de Deus de Capitão Poço. Mas é bom que não passa disso. A gente pensa, aliás, alguns pensam, mas não fazem. Enfim, então desejar matar não quebra a lei. Olha só, na lei, o adultério, por exemplo, a mulher vai ser apedrejada porque ela é pega em pleno. Ela é pega em pleno ato. Então, só o ato que quebra a lei. Então, a lei é dada para controlar as atitudes, as ações. Agora, os princípios bíblicos, os princípios do reino de Deus, eles vão para aquém disso, porque eles querem controlar as tuas intenções. Então, tu não pode pensar em matar, tu não pode desejar algo errado. Tem que controlar isso, porque se tu desejar, dependendo da intensidade do desejo, se o desejo for desacompanhado da restrição, não faz, porque tem gente que deseja uma coisa e só não faz por falta de oportunidade, e outros desejam e não fazem porque tem uma força neles, que é a força do Evangelho, a força do Espírito, que trabalha contra essa vontade de fazer o que não deve. Mas esse desejo de fazer o que não deve, ele já quebra o princípio bíblico. Olha o que Jesus disse: olhar para uma mulher e no coração desejar, a pessoa já adulterou. Então o princípio, que é o da graça, que está no reino de Deus, que é o da graça, alguém pensa que a vida na graça, ela é mais folgada do que na lei. Não é verdade. Na graça é mais complexa, só que não tem o rigor da lei. Por exemplo, quem quebrava a lei judaica, em alguns casos, eram conduzidos à morte. No nosso caso, Deus, como Pai, Ele diz que Ele corrige a todo filho que ama. Se alguém está sem correção, é porque não é filho, é bastardo. Então Deus corrige, alguns com mais severidade, por assim dizer, outros com menos severidade. Deus tem a maneira dele corrigir essas nossas intenções e essas nossas ações. Aí eu quero que vocês entendam isso, para não ficar achando que eu estou motivando as más ações. Não é, preste atenção. No reino de Deus, na verdade Deus é assim, mas no reino de Deus Ele trata mais assim do que na lei. Como que eu estou dizendo? Como assim? Deus considera mais a intenção do coração da pessoa do que a
a ação dela. Por exemplo, orar na praça é errado? Orar na praça em voz alta? Deus abençoa essa cidade, abençoa o prefeito. É errado? Mas se for com a intenção de ser visto pelos homens, aí é errado. Ou seja, uma boa ação passa a ser errada por causa da má intenção. Então Deus julga a intenção mais do que a ação. Para ele, vou dar um exemplo aqui das filhas de Ló. As filhas de Ló são ignorantes quanto à realidade. Na cabecinha delas, elas achavam que não existia mais homens no mundo, certo? Sim ou não? Então elas coabitam com o pai, bebem o pai e têm relação com eles e com ele engravidam. A ação delas é totalmente errada, certo? Não é certo? Não é errada? Totalmente errada. Mas a intenção delas é boa. Qual é a intenção delas? Ela quer que o pai dela não seja esquecido, que ele tenha descendente, posteridade. Deus faz isso acontecer ou não? Faz. Por que faz? Porque uma delas vai gerar Moabe. Moabe vai gerar Ruth. Ruth vai casar com Boaz. E vão dar a luz a Jessé. Jessé vai ser pai de Davi. E Davi é pai de quem? De Salomão. E daí para frente vai dar em quem? Em Jesus. Então ele passa a ser pai de Jesus tanto quanto Abraão. Olha só. E sabe quando a posteridade dele vai desaparecer? Nunca. Vai ser sempre como as estrelas do céu, assim como é até agora. Eu estou dizendo para vocês fazerem coisas erradas? Não. Eu estou dizendo que quando vocês forem fazer uma coisa certa, analisem também qual é a intenção. Entendeu? Tem gente que é muito serviçal lá na convenção, por exemplo, mas ele está cheio de más intenções. Agora, quem é que pode julgar as intenções? É a pessoa mesmo e quem mais? E Deus. Agora, Deus sabe quais são as intenções dos corações. Qual é a sua intenção aqui nessa noite? Qual é a sua intenção? O que você está fazendo é certo. Você veio para a casa de Deus, veio participar da 4ª conferência da Escola Bíblica Dominical. Mas qual é a tua intenção? Você sabe, Deus também sabe. E se ela for boa, Deus há de abençoar você de forma grandiosa nesse conclave. Então, entendendo essa questão da diferença entre princípio e lei, aqui tem eu gosto desse último, olha. O princípio enquanto lei moral é um valor que orienta o sujeito a adaptar determinado comportamento de acordo com aquilo que o princípio estabelece. Olha o artigo que o princípio estabelece. Então, o princípio ele exige que você se adeque, que você assuma aquilo que é dito. Ele é inegociável. Então, os princípios do reino de Deus estão na igreja ou na Bíblia e apresentado à igreja de forma inegociável. Então, você precisa conhecer esses princípios. Aí, o conceito de reino, a palavra grega para reino é basileia. Em suma, essa expressão indica que o rei, ou o monarca, ou a pessoa que está sobre o trono, ela tem um domínio absoluto de todas as coisas, de tudo que envolve o reino dela. Por exemplo, você está no reino de Deus, então a vontade de Deus, ela é imperiosa. A vontade de Deus é a coisa mais importante do reino. A vontade do rei é a coisa mais importante do reino. Por isso que Jesus ensina a gente a orar dizendo que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. E aí
gente precisa analisar como é que a gente age com Deus. Qual o nível de valor, de importância a gente dá para as nossas coisas e para a vontade de Deus. Tem gente fugindo da vontade de Deus. Tem gente ignorando a procura por saber qual é a real vontade de Deus. Tem gente até que prega, propala por aí, que Deus ele não tem plano, ele não tem uma pessoa, ele não está preocupado com quem você vai casar. Não, Deus, ele deu o Filho dele por nós, ele quer a nossa vida, e ele não abre mão de 1 milímetro de controlar a nossa vida e a nossa existência. Entendeu? Deus não abre mão disso, ele quer ter o absoluto domínio da nossa vida e das nossas coisas. O que Deus quer no reino dele é que a gente possa ser tão dominado por ele e pelo reino dele, que a gente faça igual João Batista, por exemplo, e consequentemente igual a Jesus. Que a gente chegue no lugar e diga: é chegado a vós o reino de Deus. Onde é que está o reino de Deus para eu dizer isso? Onde é que está o reino de Deus para você dizer isso? O reino de Deus tem que estar em mim. O reino de Deus tem que estar em você. Por isso você diz: o reino de Deus é chegado até vocês. As pessoas do trabalho, da faculdade, da vizinhança, mas para isso Deus tem que ter total controle, total domínio da nossa vida. Tá? Aí a gente vai passar aqui o conceito do reino, para a gente falar sobre alguns esclarecimentos sobre essa questão do reino. O reino de Deus não é um lugar. Não se pode dizer que ele está aqui ou ali. As 3 parábolas registradas por Mateus, capítulo 13, de 44 a 52, parábola do tesouro, do campo, do negociador de pérola e da rede de pesca, dão indícios de que o reino de Deus é superior a qualquer bem que possa haver nesse mundo. Portanto, requer que a ele seja dado por parte de quem encontra esse tratamento de valor. Diz-nos ainda que nem todos que são alcançados por ele serão aprovados. Então, o reino de Deus, ele coloca todas as coisas de valores em valor menor. Olha, é comum a gente encontrar pessoas dando testemunho do que elas deixaram por causa de Jesus. E aí é uma crítica, mas não é destrutiva, não. Aí você vai perguntar: o que você deixou por Jesus? Aí ele deixou drogas, deixou a vida mundana, a bebida, o vício, etc e tal, prostituição, essa coisa toda do mundo. Isso que ele deixou. Que ninguém em sã juízo quer isso. Ninguém quer isso para o filho. Não, eu quero que meu filho seja isso. Não, isso aí é um desatino, é um descaminho, e a pessoa entra nesse mundo aí, às vezes acha ele abandona essas coisas. Só que, olha só, essas coisas são de fato esterco. Agora, quando Paulo chama o que ele deixou de esterco, era esterco. Ele fala que ele era membro do Sinédrio, que ele era judeu, fariseu de fariseu, que ele era judeu renomado, que ele tinha cidadania e tal. Aí ele diz: todas essas coisas eu considerei como esterco, mas era esterco. Só coisa boa, só coisa top, só coisa de valor. Então, quando Jesus manda a gente deixar coisas por ele, não é que você não tem que deixar essas coisas da promiscuidade,